Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será Família, Amor em Construção. Se a Terra é, e nós sabemos que ela é ainda, um planeta de provas e expiações, onde são vivenciadas grandes lutas, grandes desafios, grandes dores, podemos compará-la, então, a uma escola. E dentro dessa escola, que é a Terra, a família assemelha-se àquela aula especial, aquela aula de reforço que precisamos frequentar quando temos dificuldade em um certo assunto. Aquela aula que vem nos elucidar coisas que a aula normal não conseguiu elucidar. E se compararmos esse planeta, que ainda que está caminhando para um planeta de regeneração, mas ainda é um planeta de provas e expiações, se o compararmos ao hospital, poderíamos dizer que a família é a UTI. A UTI para a qual são encaminhados os casos mais delicados, aqueles casos que também não foram resolvidos dentro da rotina médica comum. Ao observarmos as famílias, ficamos perplexos. Ao observarmos a nossa própria família, muitas vezes ficamos perplexos. Por quê? Porque se é verdade que a família é um esteio, pode ser em muitos casos um esteio, é ali dentro que encontramos a maior força, o maior apoio, o maior carinho, o maior incentivo, o maior amor, também é, com grande frequência, ali dentro que encontramos os maiores dramas, os maiores desafios e as maiores dores. Isso é antagônico e nos deixa confusos. Mas só nos deixa confusos por não termos ainda uma visão ampliada do que é a família, uma visão espiritualizada. Ainda não sabemos, como espíritos que somos, espíritos, não espíritas, né? Espíritos que somos, não sabemos ainda enxergar a família com olhos de espíritos. Se já soubéssemos fazer isso, compreenderíamos o porquê de toda essa dinâmica e o porquê de quadros tão diferentes. Porque algumas famílias são tão harmoniosas, tão unidas, e outras são tão complexas e desunidas. Se já tivéssemos essa visão mais espiritualizada da família, teríamos um olhar mais caridoso para com os dramas alheios, para com as famílias alheias, que com grande frequência são alvos de críticas. Somos especialistas em criticar o que acontece dentro das outras famílias, né? Mas teríamos este olhar mais caridoso, principalmente em relação às nossas próprias famílias, em relação a nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos ser caridosos conosco mesmos e com os nossos próximos mais próximos. Então, o objetivo desse estudo hoje é ampliar um pouquinho, nesses poucos minutos dos quais dispomos, ampliar um pouquinho o nosso olhar em relação à família. Tanto as nossas como as famílias alheias, a instituição da família como um todo. Para que possamos encarar com mais força e com mais serenidade, principalmente, os grandes desafios que ela nos traz. Bem, vamos então responder algumas perguntas. Eu sei que aqui há pessoas que frequentam a casa espírita, que já estudam há bastante tempo e que já são experts nesse assunto, mas temos também pessoas novas que estão chegando à casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e que estão iniciando o seu estudo dentro dessa doutrina que nos elucida tanto e nos auxilia tanto. Então, por isso, temos que desenvolver esse tema de forma a tornar-se compreensível para todos, para que seja útil, valoroso para todos, indistintamente. Então, vamos tentar responder a algumas questões. Quem compõe as famílias terrenas? Quem? Eu, meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho. Sim, mas quem somos nós? Quem compõe as famílias terrenas são espíritos.
espíritos em processo de evolução, em marcha evolutiva, espíritos que estão aprendendo, espíritos que são estudantes da vida, e como estudantes da vida, estudantes das leis que regem a vida, das leis que regem o universo, ainda cometem erros. O estudante também comete erros, não é para isso que ele vai para a escola, para aprender? É isso que nós somos. Somos espíritos reencarnados, estamos vivendo uma experiência terrena, mas somos seres espirituais, né? E estamos vivenciando essa experiência da família, justamente porque ali temos muito a aprender. Então, as famílias terrenas são compostas por espíritos em processo evolutivo, em marcha evolutiva. Os espíritos que reencarnam numa mesma família são sempre do mesmo nível evolutivo? Eu vou dar o microfone para muita gente, porque vocês sabem tudo, né? Não são. Pode acontecer que sim, não necessariamente. Não são necessariamente do mesmo nível evolutivo. As famílias terrenas ainda não são compostas, na sua maioria, por espíritos do mesmo nível evolutivo e por espíritos afins, como nós já vamos ver. Pode acontecer, e acontece com muita frequência, de que um espírito mais evoluído do que o grupo, do que o clã, vamos dizer, do que os outros espíritos que ali reencarnam, que um espírito mais evoluído do que os outros reencarne naquele seio familiar justamente para servir de esteio, de incentivo e de aprendizado para os outros que ali reencarnaram. Esse espírito mais evoluído vai ajudar os outros através da sua postura, através dos seus valores que ele conquistou no decorrer dos séculos, não lhe foram dados de presente, foram uma conquista pessoal, através do seu esforço, da sua retidão de conduta, da sua compreensão, da sua tolerância, enfim, ele vai auxiliar esses espíritos que são menos evoluídos do que ele, dando-lhes bons exemplos, através dos bons exemplos das boas orientações. Então, é a ovelha branca, vamos dizer. E também pode ocorrer o inverso, que um espírito menos evoluído reencarne em meio a espíritos já mais evoluídos do que ele, justamente porque este espírito menos evoluído precisa do auxílio, da orientação desses outros mais evoluídos. É um espírito que ainda se deixa levar por equívocos, ainda é rico em vícios, em viciações, ainda adota condutas um tanto que equivocadas. E a orientação, o amparo e o exemplo de espíritos mais evoluídos ajuda, acelera o bom pode acelerar o bom encaminhamento à evolução daquele ser. Pode, porque tudo é uma tentativa. Ao reencarnarmos, nada está garantido. Estamos aqui tentando fazer o melhor que podemos. Tanto o espírito mais evoluído, que reencarna entre espíritos inferiores a ele, inferiores moralmente ainda, né? Tanto ele está numa tentativa de auxiliar aqueles espíritos, como o espírito menos evoluído também receberá a tentativa dos outros de auxiliá-lo, porque o livre-arbítrio comanda a nossa vida. Nem tudo caminha como planejamos, nem tudo na nossa reencarnação está escrito. Alguns fatos mais importantes, mais relevantes, são planejados, sim. Mas, na maioria das vezes, as coisas vão acontecendo de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o livre-arbítrio dos outros, de acordo com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, o esforço e boa vontade dos outros. Então, nem sempre as famílias terrenas são compostas por espíritos afins. E há também aquelas famílias nas quais os espíritos têm, sim, todos praticamente o mesmo nível evolutivo, e essas são as famílias que são mais felizes, são mais harmoniosas, porque os espíritos já são muito parecidos. Por que uma família
que é composta por espíritos mais evoluídos, recebe este espírito menos evoluído. Pode ser pelo simples ato de fazer, pelo simples prazer de fazer bem a alguém, pelo simples prazer de ajudar alguém. Às vezes um espírito menos evoluído precisa que alguém o aceite na Terra para que ele dê prosseguimento ao seu processo evolutivo, e aquela família, justamente por possuir as condições necessárias à sua evolução, ela é escolhida e é convidada a recebê-lo. E no ato de caridade, no ato de amor ao próximo, recebe aquele espírito que até então lhe era completamente, me fugiu a palavra, estranho, exatamente. Não havia ligações pretéritas, mas as ligações vão sendo criadas com o passar dos anos, com o passar dos séculos. Então eles recebem aquele espírito que até então lhe era um estranho, pelo simples prazer de ajudar. São espíritos que já desenvolveram a arte do amor, a arte de amar. E pode acontecer também que esse espírito tenha sido de alguma forma prejudicado, enfim, que haja vínculos pretéritos, né, que unem aquele espírito menos evoluído àqueles já mais evoluídos. Porque aqueles são mais evoluídos hoje, mas eles não eram sempre assim. Porque a evolução é um galgar constante. E em existências passadas, quando esses espíritos que hoje já estão numa situação melhor cometeram equívocos, cometeram erros, eles podem ter prejudicado aquela criatura de alguma forma, e ele ficou preso naquela mágoa, naquele ódio, naquela raiva. Os outros continuaram a evoluir, deram prosseguimento ao seu processo evolutivo, e este ficou preso no espaço, preso no tempo, parado no tempo, preso a um processo de ódio, de vingança, de amor. Isso é bastante comum ver-se nos trabalhos mediúnicos, espíritos que vêm e relatam processos de ódio seculares. E nesse meio tempo, aquilo já aconteceu há 3 séculos, há 4 séculos. E para eles é como se tivesse acontecido hoje. Porque eles pararam no tempo, entraram no processo de monoideísmo e não conseguem pensar em outra coisa. E aí chega a hora em que esse espírito precisa ser auxiliado, reencarnando, e de preferência no seio entre espíritos mais evoluídos, que podem ter alguma ligação com aquele fato passado. Os espíritos que reencarnam numa mesma família são espíritos afins? Bem, já respondemos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que trata dos parentescos corporal e espiritual, nos explica que não, que na Terra atualmente ainda predominam as famílias compostas por espíritos que não são afins. Na medida em que o planeta vai evoluindo, porque nós estamos sim nos transformando, a nossa Terra é rinha, está se transformando já num planeta de regeneração. Esse processo não vai acontecer lá na frente, ele já está acontecendo no nosso dia a dia. Mas como isso é muito lento, nós não conseguimos enxergar isso. Então, aos pouquinhos, na medida em que a Terra vai evoluindo, vai aumentando o número de famílias compostas por espíritos afins, espíritos que se amam, espíritos que já se querem bem. E qual a finalidade disso? Por que esse reencontro aqui no seio familiar, espíritos que se amam? Porque viver na Terra não é fácil. Essa nossa passagem terrena é cheia de desafios, percalços, provas, expiações, sofrimentos. Então já poder usufruir do amparo, do carinho, do afeto, do incentivo, do abraço daqueles que nos amam, daqueles que nos querem bem, é algo extremamente valoroso e é algo que se conquista. Nós conquistamos a possibilidade, nós conquistamos o direito de reencarnar com aqueles a quem amamos. Conquistamos o direito de reencarnar com aqueles a quem nos amam. Isso não é dado de presente também, porque poderíamos nos questionar: mas então Deus não é justo, porque Ele faz com que algumas pessoas reencarnem cercadas de afetos, de amores, e outras cercadas de inimigos? Que justiça estranha é essa?
O reencarne em meio a amores é algo que se conquistou. E o reencarne em meio aos desafetos é algo do qual ainda temos necessidade. Então não é Deus que premia uns e castiga os outros. Tudo é consequência do que nós já construímos, do que nós já conquistamos e do que ainda precisamos construir. E no caso dos espíritos que não são afins ainda, né, dos espíritos que ainda são antipáticos, qual a finalidade dessa reencarnação? É um atazanar a vida do outro? É um infernizar a vida do outro? Não. Se reencarnar em meio a espíritos afins é um presente do céu, presente entre aspas, porque nós acabamos de ver que não é presente, é uma conquista nossa, né? Mas se é uma dádiva podermos reencarnar em meio a pessoas que nos amam já, é igualmente uma dádiva reencarnar em meio a pessoas que ainda não nos amam e que muitas vezes as quais nós não amamos ainda. E por que essa situação é uma dádiva também? Porque é justamente nessa situação que Deus nos dá a possibilidade, mais uma vez a possibilidade, não a certeza, de permutarmos as relações antipáticas que trazemos do passado, que são fruto do nosso passado com aquelas criaturas, por relações de simpatia. Quando espíritos que ainda se odeiam, ainda têm mágoa um do outro, ainda têm pendências um com o outro, reencarnam juntos numa mesma família, eles têm a chance preciosa de permutar, de trocar todos aqueles sentimentos antagônicos e que lhes fazem mal, com certeza absoluta, por sentimentos de simpatia, por sentimentos de afeto, de carinho, de amor. A possibilidade é para isso que reencarnam juntos. Não é para o infernizar a vida do outro, é para que juntos aprendam a amar. Na teoria é tudo muito lindo. Tá. Para que juntos aprendam a amar. Mas como acontece isso? Se eu reencarno e tenho como pai, como mãe, como filho, como irmão, um espírito que numa existência passada me fez muito mal, que me fez sofrer, que me trouxe uma grande angústia, que me prejudicou de alguma forma, ou o inverso, que eu tenha feito isso com ele, como é que agora, de repente, do nada, eu vou simplesmente olhar para ele e amá-lo? Isso é impossível, isso é uma falácia. O amor é um processo que deve ser construído. Por isso, o tema do nosso estudo é família, amor em construção. O que é o amor em construção? Quando eu passo por uma casa, eu digo, essa casa está em construção. Olho para um prédio e digo, esse prédio está em construção. Ele está pronto? Não, ele está sendo construído. E como ele está sendo construído? Colocando tijolinho em cima de tijolinho. Agora já existem algumas outras técnicas, mas enfim, é lentamente, de passo a passo, que as construções são acabadas. Em relação ao amor familiar, acontece a mesma coisa. Ou nós já trazemos essa construção pronta de existências passadas, nós já construímos este amor com aquela pessoa lá em existências passadas e agora estamos só usufruindo de um amor que já foi construído, ou este amor ainda não foi construído, nós ainda não nos amamos e agora na existência atual, de tijolinho em tijolinho, nós temos que construir essa relação. Isso não é fácil, isso requer desejo, esforço de ambas as partes, mas é possível e necessário. É no dia a dia, com o passar do tempo, com a boa vontade e o esforço de todos, é que esse amor vai sendo construído. Daí a gente começa a entender por que as relações dentro de uma mesma família podem ser tão diferentes. E começamos a entender que não há motivo para sofrermos com isso. Não há motivo para nos sentirmos culpados, principalmente em relação a isso. Porque é muito comum que as pessoas se sintam culpadas por não conseguirem amar
da mesma forma os membros da sua família. Eu me sinto culpada, porque a minha relação com meu pai é muito diferente da relação que eu tenho com a minha mãe. Com a minha mãe a coisa já tá caminhando, é uma relação tranquila, harmoniosa, somos unidas pelos mais profundos laços de afeto, de amor. E com meu pai é uma luta. Eu não consigo, eu me esforço, mas eu não consigo ter com ele a mesma relação. Eu não consigo amá-lo como eu amo a minha mãe. Ou com irmãos, quem tem mais de um irmão, né? Ou que seja com um irmão só. Com irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com esse drama, não conseguimos ter a mesma relação de amor, de carinho, de respeito, de afeto para com todos os nossos irmãos. Mas me disseram que eu tenho que amar todos os meus irmãos do mesmo jeito. Os pais, em relação aos filhos, ocorre o mesmo. E nós temos muita vergonha de admitir isso quando ocorre, quando eventualmente ocorre conosco isso, quando temos filhos, e eventualmente não temos a mesma relação de amor para com todos, não sentimos o mesmo amor para todos, temos tanta vergonha disso que não admitimos isso nem para nós mesmos. Imagine admitir para uma outra pessoa, contar isso para uma outra pessoa, que eu amo mais um filho do que o outro. Porque crescemos dentro de instituições religiosas e filosóficas que nos disseram simplesmente, você, como pai e mãe, tem que amar todos do mesmo jeito. Você tem que amar seu pai e sua mãe do mesmo jeito. Você tem que amar todos os seus irmãos do mesmo jeito. Isso é uma obrigação tua. E se você não fizer isso, você está pecando. Você vai para o mármore do inferno. Você vai arder no fogo do inferno. E nós desde pequenininhos ouvimos isso. Eu ouvi isso muito, com grande frequência. Eu venho de uma família onde somos em 5 filhos, eu sou a 4ª. Obviamente a minha relação não é a mesma com os meus 4 irmãos, existem diferenças. Mas eu cresci ouvindo isso. Você tem que amar a todos do mesmo jeito. A tua relação tem que ser a mesma com todos. E como eu não conseguia, por mais que me esforçasse, eu não conseguia, eu cresci alimentando uma grande culpa. E aí, na medida em que vamos abrindo os olhos e aprendendo a encarar a vida com olhos de espíritos, porque isso não é olhar de espírito, essa obrigatoriedade do amor, essa imposição, isso não é encarar a vida com olhos de espíritos. Na medida então que vamos aprendendo a encarar a vida e encarar a família com olhos de espíritos, vamos compreendendo que não há motivo para drama. Não há motivo para culpa, porque o que está acontecendo agora no nosso dia a dia é reflexo do que aconteceu entre nós em existências passadas. Alguns espíritos que reencarnaram na minha família, como pai, mãe, irmão, primos, né? São espíritos que já eram afins comigo, nós já tínhamos afinidade. Nós já tínhamos construído uma relação de amor lá atrás em existências passadas, que também não foi algo rápido. Foi uma construção lenta, paulatina, mas ela já ocorreu lá atrás. E aqui nós reencarnamos com essa relação de amor prontinha. É a casa que está ali fora pronta, acabada, construída. E já com outro familiar, quem quer que seja, o pai, a mãe, o irmão, enfim, com este outro familiar, eu estou tendo essa chance valorosa de construir uma relação de amor. E eu vou fazer isso tanto quanto me for possível, porque o impossível só com Deus, né? Então, estando de coração aberto, com boa vontade, disposta a investir nessa relação, isso acontecerá, principalmente se houver esforço de ambas as partes, né? Isso acontecerá, essa construção, esse crescimento ocorrerá, tanto quanto possível até o final desta encarnação. Tanto quanto possível. Isso significa que pode ser que ao desencarnarmos, quando ele desencarnar, ou quando eu, pode ser que ainda não tenhamos construído uma relação de amor tão grande, tão perfeita, tão forte, quanto a que já temos com outro familiar. Mas não é isso que importa. O que
importa é que de alguma forma essa relação tenha evoluído, tenha melhorado. Não importa até que ponto chegou, o que importa é que melhorou, porque cada um fez o que lhe era possível, cada um deu o seu melhor. Então, se eu recebo como filho um espírito que me odiava profundamente por seus motivos, porque o ódio não nasce do nada, né, gente? Se ele reencarnou me odiando, é porque alguma coisa eu fiz para desencadear esse ódio todo. Se no decorrer dos anos ele consegue trocar aquele ódio por uma simpatiazinha, uma simpatia, puxa vida, antes eu só pensava mal, né, dela, olhava para ela, já sentia uma coisa ruim, agora eu já olho para ela com simpatia. Passam-se mais alguns anos, ele já tem carinho, já me trata com algum carinho, né? E percebe-se que já existe um afeto onde não existia antes afeto algum. E até o final da nossa existência juntos, é ali que a situação encerra-se. Ele não consegue transformar esse sentimento num amor, como ele já tem pelo pai, vamos dizer. Não tem problema. Vamos fazer com que as relações evoluam, que elas melhorem, tanto quanto possível. Vamos desencarnar, vamos voltar para o plano espiritual, vamos continuar estudando, trabalhando, e quando reencarnarmos, porque essa é uma casa em construção ainda, né? Esse é um amor em construção, que não chegou ao seu término, não está completo ainda. Então essa construção tem que continuar, ela não pode parar por aí. Quando reencarnarmos juntos novamente numa vida futura, às vezes na mesma situação de pai, filho, irmão, etc., ou numa situação diferente, a construção desse amor vai continuar. Se agora desencarnamos, já sentindo simpatia, carinho um pelo outro, é a partir dessa simpatia, desse carinho, que nós vamos retomar a nossa luta, a nossa conquista numa existência futura. Então já melhorou muito, porque agora nós reencarnamos às vezes nos odiando mutuamente. Conseguimos desencarnar sentindo carinho, simpatia. E ao reencarnarmos juntos no futuro, é com essa simpatia que nós vamos iniciar a nossa luta. Já terá ocorrido uma evolução na conquista desse amor, na construção desse amor. E quando passamos então a ter esse olhar mais amplo, porque percebemos que a nossa existência não se limita a essa vida atual, que nós trazemos toda uma bagagem do nosso passado, né? E ainda temos toda uma nova bagagem a ser vivida nas existências futuras. Quando temos esta certeza, tudo fica mais calmo, tudo fica mais sereno. Perdemos aquela angústia, aquele desespero, aquela dor profunda que nos arrasava, por sabermos que o que não conseguirmos fazer na existência atual, vamos dar prosseguimento a isso em existências futuras. O que importa é que estejamos todos fazendo o melhor possível, realmente doando para aquela criatura o que de melhor trazemos dentro de nós, sendo um pouquinho mais pacientes, um pouquinho mais tolerantes, um pouquinho mais carinhosos, um pouquinho mais afetuosos, assim, dando um pouquinho mais de atenção, de compreensão, assim, de pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, que essa nova relação de amor vai sendo construída. Em relação aos cônjuges, o que acontece em relação aos cônjuges? Bem, primeiro temos que compreender que nem todos os casamentos, nem todas as relações conjugais que são estabelecidas estavam planejadas lá no plano espiritual antes de reencarnarmos. Realmente, muitas delas são planejadas sim. Aquelas duas pessoas assumem compromissos juntos e há um planejamento para que em determinada fase da vida elas se conheçam, se encontrem e comecem dali a sua caminhada juntos, né? Mas nem todas as relações conjugais se encaixam neste caso. Por quê? Porque muitos casamentos, muitas relações conjugais são ainda construídas baseadas em questões equivocadas. Há pessoas que se unem
há pessoas que se casam, né, que passam a dividir uma vida conjugal com união oficial de papel passado, como a gente diz, ou não, porque isso é o que menos importa, mas há pessoas que se unem baseadas na atração física, na paixão, aquela paixonite que vem e nos acomete e deixa os nossos neurônios um tanto que atordoados, né? E no ápice da paixão acabam se unindo e se casando, etc., juntando as suas escovas de dentes. Ou outras pessoas se unem, se casam pensando no ganho financeiro. Infelizmente o dinheiro ainda mexe com muitos de nós, né? Mexe profundamente conosco. Então o fato daquele homem ou daquela mulher ter mais dinheiro do que eu faz com que eu deseje me unir a ela, poder. E outras pessoas veem no casamento, na união conjugal, uma possibilidade de sair de casa, justamente porque vivem em lares que têm transtornos, que têm problemas, né? E não vem a hora de sair de casa, não vem a hora de sair de casa, acabam vendo naquele moço, naquela moça, naquele homem, naquela mulher, a possibilidade de se livrar daqueles problemas, daquele ambiente familiar tão difícil. Mas por que o ambiente familiar é difícil? Agora sabemos, porque esses espíritos receberam a chance de construir uma nova relação de amor, uma nova relação de simpatia. Então, nem todas as relações conjugais, nem todos os casamentos estão previstos na nossa reencarnação. Alguns ocorrem por conta dos nossos equívocos. E o Livro dos Espíritos, na questão 697, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, nos explicam que a separação, que o divórcio, nada mais é do que a oficialização perante a lei do homem de algo que já está separado perante Deus. Quando duas criaturas não conseguem mais conviver, quando elas já não se amam mais, não se respeitam mais, não há, perante Deus, não há mais motivos para continuarem juntas. Porque o que deve unir as pessoas, essencialmente, é o amor, é o respeito, o carinho, o afeto, o auxílio mútuo. Se tudo isso não existe mais, perante Deus, essas pessoas não estão unidas mais, elas já estão separadas, mesmo que estejam dividindo o mesmo teto. E o divórcio, a separação, é só a oficialização na lei terrena de algo que já está separado perante Deus. O que fazer então? Bem, primeiro, tentar resolver, tentar reconstruir uma relação que já existiu e que por algum motivo deixou de existir, ou que às vezes nunca existiu, porque novas relações de amor podem ser construídas todos os dias. Então, buscar ajuda, todo o auxílio que for possível. Auxílio profissional, de psicólogos, de terapeutas, de médicos, enfim. Auxílio religioso. Muitas vezes é dentro do ambiente religioso que nós recebemos a força necessária para aguentar mais um pouquinho. E aquele pouquinho é responsável pelo sucesso da relação. Puxa, ainda bem que eu não desisti, porque foi depois daquele pouquinho que eu aguentei que a coisa deslanchou, que a coisa consertou, né? Auxílio religioso, auxílio espiritual, não importa onde quer, ou conversar com amigos, né, com familiares com os quais temos afinidade, onde quer que seja, primeiro tentar consertar aquela relação de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas se não for possível, eu cheguei ao limite das minhas forças, eu não aguento mais, até quem comece a pensar em suicídio, porque está sofrendo tanto dentro daquela relação que a vida perdeu o sentido, perdeu o brilho, não enxergo cor em mais nada, não enxergo mais o céu, não enxergo mais o céu azul e acabam por até pensar em suicídio. Então, neste caso, há casos em que a separação do casal acaba sendo um mal menor.
Muitas vezes na vida nós não temos a possibilidade de fazer o ideal. O ideal seria que vivessem juntos, em paz, de forma harmônica, se amando, etc, etc. Mas muitas vezes isso não é possível e a vida nos obriga a optarmos pelo mal menor. E neste caso, o mal menor, antes que alguma desgraça maior ocorra, a gente liga a TV e ouve com grande frequência, né? Homicídios, assassinatos entre casais, né? Então, antes que um mal maior ocorra, que as pessoas se separem, que vivam a sua vida em paz, que recobrem a alegria de viver e a vontade de evoluir, de continuar crescendo, e se necessário for, lá na frente, eles vão se reencontrar. Vão se reencontrar quando os dois estiverem em condições de assumir aquela relação de uma forma respeitosa, de uma forma saudável e que seja benéfica para ambos. Então, mais uma vez, assim como acontece em relação ao amor pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, não há motivo para nos culparmos. Há pessoas que chegam ao término de um casamento se culpando e carregam aquela culpa, aquele peso, aquele remorso pro resto da vida, porque eu tinha que ter aguentado, porque eu devia aguentar. Não há o que sofrermos sem necessidade, aqui nesse caso. Por quê? Porque os dois fizeram o que era possível. E às vezes a gente tem que optar pelo mal menor. Bem, e para finalizar, qual é o objetivo da família na nossa vida, então? O objetivo da família na nossa vida é ensinar-nos a amar. Primeiramente, o nosso próximo, mais próximo, que é aquele que reencarnou conosco, ou que estabeleceu laços familiares com o passar do tempo, com os casamentos, né? Vem uma nora, um genro, uma sogra, um sogro, um cunhado, né? Tantas as relações que se estabelecem desde o nosso nascimento, como as relações que vão sendo formadas depois disso. Então, inicialmente, aprendemos esta arte do amor, da construção do amor, de tijolinho em tijolinho, para com os nossos próximos, mais próximos. E a partir disso, aprendemos a estender este amor a outras pessoas, a cada vez mais pessoas, enxergando os outros como nossos familiares também, enxergando os outros como membros da nossa família também, e aprendendo a fazer para os outros só o que eu faço para os meus familiares queridos, para aqueles a quem eu já amo. E assim, aos poucos, vamos fazendo parte, vamos aprendendo a fazer parte de uma grande família, que é a família universal. Aquele que hoje é meu pai, minha mãe, meu irmão, necessariamente não era meu pai, minha mãe, meu irmão em existências passadas. E aquele que em existências passadas foi meu pai, minha mãe, meu irmão, hoje pode estar reencarnado aqui, como meu vizinho, como meu colega de trabalho, como meu amigo. Então eu vejo como essa concepção que nós temos da família como um grupo fechado, como um clã fechado, como isso é equivocado. Porque no decorrer das reencarnações, as famílias vão se alterando. Novos membros entram, alguns membros saem, depois novos entram, depois outros saem. Então, na verdade, a nossa família é muito maior do que imaginamos. E por isso não há motivos para que nos fechemos da forma como ainda nos fechamos dentro dos nossos clãs familiares, enxergando a nossa família como especial, a nossa família como tendo mais direitos do que as outras famílias, as nossas famílias como tendo o direito de serem mais amadas, né? Os nossos familiares como tendo o direito de serem mais amados. Aos poucos vamos enxergando, vamos compreendendo que a nossa família estende-se a todas as pessoas que nos cercam. E é a partir desses próximos, mais próximos, que nós vamos aprender a amar toda a humanidade. Espíritos mais evoluídos, bem mais evoluídos do que nós, já não se prendem a grupos familiares como nós ainda fazemos. Ah, mas então eles devem se sentir muito solitários, né?
Deve se sentir muito solitários nesse mundo afora, aí, sem família, sem fazer parte de um grupo familiar. Não, eles não se sentem absolutamente solitários. Se algo que eles não sabem o que é solidão. Solitários nos sentimos nós, que estamos dentro de uma casa às vezes cheia de gente, com pai, mãe, filho, marido, esposa, etc. E mesmo assim nos sentimos solitários, porque não estamos unidos, nós estamos conectados àquelas criaturas pelo amor. Esses espíritos já mais evoluídos já não se prendem mais nesses grupos familiares, mas eles estão unidos às outras criaturas pelo amor. Essa conexão já foi construída por eles. E aí é impossível sentir solidão. O que nos preenche, o que evita, o que afasta a solidão, não é a conexão física, a proximidade física. É a conexão espiritual, é a conexão que vem como amor. E esta é a finalidade da nossa família terrena. Bem, obrigada pela atenção. Espero que esse estudo tenha auxiliado, os tenha auxiliado de alguma forma, no sentido a encararem com um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de serenidade os desafios que as nossas famílias nos trazem diariamente, e uma maior vontade, um maior desejo de encarar esses desafios e vencê-los. Uma maior força para construir relações de amor dentro das nossas famílias. Obrigada pela atenção. Boa tarde.